Fala rapaziada, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero trazer algumas informações para vocês sobre esse novo projeto de lei que busca combater, a misoginia. Vou explicar o que é a misoginia, a importância desse projeto de lei, mas também algumas questões psicológicas, algumas questões sociais que façam com que alguns discursos e alguns grupos como os Red Pills, incels, eles fiquem fortalecidos aqui na internet. Por que isso é um perigo? Como que a gente tem que combater isso? Muitas vezes como essa ótica acaba mais fortalecendo, esse machismo, essa falta de igualdade entre os gêneros e até uma luta entre os gêneros, do que necessariamente fortalecendo os homens ou as mulheres. Então, a gente vai conversar sobre tudo isso hoje. Eu vou trazer de uma forma bem simples, bem didática, para que você tenha informações e para que você saiba sobre este assunto. Então, vamos lá. Os casos de feminicídio, eles têm ficado cada vez mais altos e nada é feito. Nada é feito de maneira efetiva para que diminua esses números. E a misoginia, inclusive, é uma coisa que não tem uma pena muito grande. Então, essa é uma lei que tenta colocar, tornar a misoginia um crime ainda maior. Para quem não sabe o que é misoginia, é basicamente o ódio contra as mulheres. Então, existem diferentes maneiras de discriminação. Existe o racismo, a xenofobia, a homofobia e exige a misoginia, que é esse ódio contra mulheres. E também, a título de curiosidade, existe a misandria, que é ódio contra homens. Mas o foco aqui é claramente a misoginia. Então, assim, a gente tem entendido cada vez mais que esse ódio contra as mulheres é uma questão mais sistêmica e não necessariamente apenas alguns comentários aqui, algumas falas ali. Basicamente é um sistema de opressão que ele existe uma estrutura por trás. Eu vou falar isso mais pra frente, você vai entender, mas o que você tem que entender agora é que, bom, existem algumas consequências, Basicamente o crime ele passa a ser inafiançável, então não se paga, pra sair da prisão, e imprescritível, que você pode ser julgado a qualquer momento, não importa quantos anos se passem. E a pena prevista é de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa. E basicamente, o texto define que a misoginia como uma conduta que exterioriza o ódio e a aversão às mulheres e prevê agravantes severos quando esses crimes ocorrem em redes sociais fora da internet. Então, um ponto também que tem fortalecido esse projeto de lei é porque muitas vezes essa misoginia ela acontece de uma maneira muito aberta na internet, como se fosse uma liberdade de expressão. Então, pessoas atacam mulheres gratuitamente na internet, promovem violências, promovem assédio, promovem diversos tipos de abuso, como se fossem coisas normais, e não acontece nada com essas pessoas. Basicamente, é terra de sem lei. E muitas vezes esses conteúdos, de classe Red Pill, eles são inclusive para promover esse ódio contra mulheres. Só que essa promoção é de uma maneira velada, não é de uma... Muitas vezes é de uma maneira bem clara e bem descarada, mas também muitas vezes são por alguns processos e por algumas perspectivas que acabam tornando esse ódio contra as mulheres de uma maneira um pouco velada ali na sociedade. Só que muitas vezes as pessoas que elas estão reproduzindo aquilo, entendendo e concordando com esse tipo de pensamento, acaba indo para níveis mais graves, mais sérios. Então eu vou explicar também para vocês sobre esse processo de maneira psicológica. Muitas vezes na sociedade a gente percebe que as pessoas elas colocam alguns rótulos nas pessoas e acabam generalizando isso de uma forma muito abrangente. Homens e mulheres fazem isso, inclusive isso é o tipo de coisa que acaba alimentando essa briga entre os gêneros. Então muitas vezes alguns rótulos são colocados, como todas as mulheres são interesseiras, ou nenhum homem presta. Esse tipo de coisa enfraquece muito o nosso discurso e muitas vezes faz com que a gente não consiga ver algumas coisas que estão para além simplesmente desses rótulos, porque a gente está falando de algumas situações que elas são muito complexas. Então, o próprio se relacionar entre as pessoas é o tipo de coisa que existe muita complexidade. Quando a gente coloca esses rótulos e generaliza todas essas pessoas, a gente está se afastando de uma possibilidade de tentar ver isso de uma forma melhor, e a gente pode até acabar caindo em alguns adoecimentos por conta desse tipo de perspectiva que é muito limitante. E aí que tá um ponto, a gente precisa entender como que a sociedade ela realmente funciona, como que é essa realidade. Muitas vezes, na tentativa de criar essas leis, as pessoas elas acabam se opondo, colocando uma narrativa de como se as mulheres elas tivessem tendo proteções a mais, vantagens em cima de homens socialmente, como se as leis e o judiciário tivessem do lado das mulheres, trazendo prejuízos para homens. Mas a gente entende, na realidade, que isso é uma perspectiva completamente distorcida. Na verdade, essas leis são justamente para tentar igualar esses direitos, porque homens eles não sofrem violências de outras pessoas só pelo fato deles serem homens, enquanto isso acontece muito com as mulheres. Além do mais, como a gente consegue ver em muitas coisas sociais, existem muitas garantias e políticas públicas que elas precisam surgir justamente para tentar diminuir o perigo que muitas vezes essas mulheres correm nas ruas. Então existe uma política pública, por exemplo, que é de vagões só para mulheres. Isso é uma necessidade porque muitas mulheres estavam sendo assediadas em ambientes públicos. E, inclusive, a troca de perspectiva é engraçada aqui porque ela não funciona de uma maneira direta. Porque quando a gente coloca que uma mulher está sendo assediada num transporte público, realmente é uma coisa grave, e realmente é. Só que quando a gente coloca uma ótica contrária, que um homem está sendo assediado por uma mulher, com certeza tem muito homem que falaria, nossa, eu gostaria, queria, assim, nossa, cadê essa mulher? Mulheres são as pessoas que mais são abusadas constantemente, por isso que a gente precisa dessas políticas públicas. Enquanto
enquanto se a gente tenta olhar pelo outro lado, se torna chacota, se torna piada, se torna zoeirinha. E a gente entende que o feminicídio ele é quase que um resultado, porque antes desse feminicídio muitas outras coisas acontecem. Então antes de chegar nesse dado e nessa morte, existe muito discurso de ódio, existe muito abuso, existe muita coisa que muitas vezes essas mulheres escutam cotidianamente. Existe um aumento da violência pública do nosso país e nada é feito, nada é resolvido. Muitas vezes a tentativa desses homens que participam desses grupos, tipo incels ou red pills, eles tentam inverter essa lógica, como se o homem ele fosse a vítima da sociedade. Então eles colocam como se as mulheres fossem uma predadora de dinheiro, colocando como se a pessoa que tem um relacionamento ela tá em risco, como se a pessoa que tenta casar com uma outra pessoa ela vai perder todo o patrimônio dela porque essa mulher vai tentar sugar tudo dele. Então são alguns discursos que colocam essa mulher como essa predadora, como essa agressiva e muitas vezes como essa mulher interesseira, sendo que na verdade a gente entende que quem mais acaba com a vida mesmo do outro gênero são homens que acabam com a vida de mulheres. Então os dados eles nos mostram que são os homens que partem essa agressividade, que muitas vezes são os homens que acabam com os bens dessas mulheres. Isso é inegável, gente. A não ser que você more numa caverna, você não consegue perceber isso, mas a realidade é que as mulheres sofrem socialmente muito mais do que os homens. O problema é que esses debates, esses vídeos sobre misoginia, eles acabam ficando cada vez mais fortes. Quando isso cai na mão de um jovem, que ele não tem muita noção das coisas, que ele não tem muita noção dessa realidade, que ele ainda não teve muitos relacionamentos, ou principalmente esse jovem que teve, sei lá, 2 relacionamentos, eles acabaram sendo frustrados, esse cara, ele tá em busca de respostas. Muitas vezes essa resposta acaba fazendo sentido na cabeça dele. Não porque ele é um cara mau por natureza, mas simplesmente porque às vezes ele não sabe muito da realidade, ele não tem muitos dados, e esse tipo de resposta, quando cai na cabeça desse jovem, e faz bastante sentido, ele acaba sendo reprodutor dessa misoginia, reprodutor, inclusive, dessa violência que acontece muitas vezes contra as mulheres. Então, os conteúdos e essas coisas dos red pill, eles têm um perigo muito grande, principalmente quando cai na mão desse jovem que já tá um pouco fragilizado, que muitas vezes pode até estar em uma situação de vulnerabilidade, às vezes na perspectiva de que uma mulher que causou isso. Então ele vai entender esse ódio à volta dela, ele vai entender esse ódio e vai tentar voltar pra ela. E aqui a gente tem um ponto muito importante, rapaziada, que é o seguinte: querendo ou não, existem alguns papéis sociais que eles são atribuídos a homens e atribuídos a mulheres. E a gente tem esse papel do homem que muitas vezes ele é visto como um provedor, como esse cara que tem que ser invulnerável, tem que ser imbatível, ele não pode mostrar suas emoções, não pode mostrar suas fraquezas. Só que ainda assim a gente também tem um mundo que tem se tornado cada vez mais difícil, a gente tem um sistema que tem tornado a gente cada vez mais exaustos, que cobra uma produtividade constante da gente, que tem condições precárias de trabalho, que tem diversas inseguranças, insegurança financeira, insegurança em um monte de coisa que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Muitas vezes a gente busca esse afeto e esse carinho, às vezes, numa outra pessoa e acaba tendo uma frustração assim. Então, quando a gente coloca várias peças de um quebra-cabeça, e nesse quebra-cabeça o homem ele acaba perdendo um pouco essa função, ele acaba se vendo como descartável, porque a perspectiva de provedor, que ele deve prover as coisas para a mulher, mas o mundo tem ficado cada vez mais difícil, as pessoas elas têm recebido cada vez menos. Então, quando a gente está colocando muitas essas perspectivas, muitas vezes esse lugar que o homem ocupa, ele acaba se tornando fragilizado. Muitas vezes por conta desse sistema que acaba esgotando a gente de todas as formas possíveis. E aí existe uma pergunta para isso. Existe uma pergunta de, bom, por que a gente então tem um sistema que simplesmente esgota as pessoas, que torna as pessoas descartáveis? Um sistema que tira a individualidade das pessoas, que nos colocam como grandes grupos. E essa é uma dor real, e muitos homens têm dores muito reais. A gente não tá falando que a dor dos homens ela é invalidada, não. Homens têm dores reais e elas têm que ser trabalhadas de maneira séria. Só que muitas vezes a pergunta que deveria ser essa do nosso sistema, que esgota todas as pessoas e nos torna muito descartáveis, esses grupos como os Red Pills que eu falei, eles acabam mudando essa pergunta para quem está tirando o poder dos homens, para quem está diminuindo o valor dos homens, e muitas vezes a resposta cai no colo das mulheres. Então muitas vezes esse cara ele começa a achar que esse feminismo, ou que essas lutas, né, como se esses fossem os processos que estivessem tirando o poder desses homens e tornando-os descartáveis. E aí a gente tem uma perspectiva completamente distorcida da realidade. É claro, a gente não pode generalizar todas as pessoas, nem todos os homens são maus, assim como nem todas as mulheres são boas. Gente mau caráter, existe homem, existe mulher, existe de tudo. Agora, como que a gente generaliza essas coisas que muitas vezes trazem alguns problemas pra nós? E acaba que vai acontecendo um processo entre esses homens e entre essas mulheres, até como se a gente fosse produto, tá ligado? Então, se você vai se relacionar com uma outra pessoa, você vê o custo-benefício disso, o quanto que você vai ter que gastar emocionalmente, e quanto você vai ter que colocar em vulnerabilidade, e muitas vezes os homens pensam até em gastar, né, financeiramente, como que a gente vai se colocar nesse lugar pra ter em troca coisas do outro gênero? Então, muitas vezes, seja sexo, muitas pessoas pensam
façam isso, mas muitas vezes seja esse carinho, seja esse amparo, seja esse cuidado, seja a confiança da outra pessoa. Então a gente começa a colocar uma perspectiva de troca e de mercantilização em todas as coisas, e muitas vezes é o que o nosso sistema ele acaba trazendo mesmo, transformando tudo em mercadoria, inclusive as relações humanas. Eu queria trazer uma coisa pra vocês também, eu tô com meu computador aqui aberto, né, eu tô olhando algumas coisas aqui, e eu queria trazer pra vocês, eu vou colocar aqui do lado, algumas respostas frente a isso, né? E uma que eu encontrei, que muitas pessoas até estão falando, é esse guia para se proteger de ser punido na lei da misoginia de forma injusta. Eu vou explicar algumas coisas para vocês e olha como isso aqui é absurdo. Primeiro, nunca fique sozinho em um local fechado com uma mulher desconhecida. Para começar, que mesmo que você fique ou não fechado em um local com uma mulher desconhecida, você não precisa ficar interagindo com as outras pessoas, você não precisa fazer comentários com as outras pessoas, você não precisa elogiar ninguém. Você pode simplesmente estar em um mesmo local com uma outra pessoa e nem precisar interagir com ela, tá ligado? Esse é um ponto importante. Mas para além disso, essas dicas aqui que eles estão trazendo, você vai perceber que muitas vezes é para proteger inclusive as próprias mulheres. Porque muitas vezes a mulher sim, ela vai evitar ficar em um local com um homem desconhecido sozinha. Talvez esse cara não vá necessariamente estuprar ela, talvez ele comece a importunar ela sem nem perceber que tá importunando e vai deixar essa mulher desconfortável, tá ligado? Então, muitas vezes, isso aqui parte inclusive para as mulheres. Nunca fique sozinho com uma criança ou brinque com ela sem a presença dos pais. Você não tem que brincar com nenhuma criança sem a presença dos pais dela. Na verdade, a única coisa que você tem que fazer se você encontrar uma criança sozinha é procurar os pais dela. Então, isso aqui é o tipo de coisa que é o básico da civilidade, mas percebe que muitas vezes a pessoa coloca como se isso fosse uma ressalva para que ela não fosse punida injustamente. Outra coisa, nunca apague das redes sociais conversas que tiver com mulheres, elas podem salvar sua vida. E aqui tá um ponto, né? É uma falsa denúncia, ela existe em muitos contextos, então isso aqui é até uma coisa abrangente para todo mundo. Se trabalhar no aplicativo de entrega, o Uber sempre liga a câmera ao atender uma mulher. Não sente ao lado de mulheres no ônibus. E assim, como eu disse para vocês, existe uma lei que tem um vagão só para mulheres, justamente porque mulheres, quando sentavam ao lado de homens no ônibus, elas eram importunadas, elas eram abusadas. Então, assim, muitas vezes as mulheres, inclusive, elas vão agradecer de não ter homens sentando do lado dela no ônibus. Então, quando a gente coloca um pressuposto de que alguma coisa pode acontecer numa situação completamente trivial, como por exemplo essa, a gente pode ter um problema, porque muitas vezes é uma crença que está enraizada na vida dessa pessoa de que as outras pessoas vão jogar ela para trás, vão passar para trás, vão tentar tirar tudo dela, vão tentar fazer que ela fique detida, né, presa, essas coisas que a gente pode perceber que sim, traz sofrimento para essa pessoa. Muitas vezes sofrimento até para as pessoas à sua volta. Então esse é o tipo de coisa que ela é muito séria, mesmo que pareça ser uma coisa que é muito branda. Além disso, não fique próximos de mulheres no ônibus. Você pode ser acusado de assédio se esbarrar nela e ser espancado. Então não é assim que as coisas acontecem, mas quando você tem o pressuposto de que o pior pode acontecer com você caso você simplesmente esbarre numa mulher. Assim, a gente tá pensando no esbarrar natural mesmo. Às vezes você dá uma ombrada com uma pessoa, mas isso é diferente de um cara se esfregar numa mulher, de um cara esfregar as partes íntimas na parte íntima de uma outra mulher, ou qualquer coisa do tipo, sabe? Assim, rapaziada, o mínimo de bom senso faz a gente entender o que é uma coisa mal intencionada e o que é uma coisa normal. Nunca dê um fora em uma sem estar na presença de pessoas. Assim, eu acho que o cara que pensa muitas vezes dessa maneira não. Acho que as mulheres devem dar fora nele, não necessariamente ele dar fora nas mulheres, mas tá bom. Você é eletricista, marceneiro, entregador de gás, evite entrar na casa de mulheres que estão sozinhas. Isso aqui é uma coisa engraçada porque, mano, muitas vezes as mulheres, inclusive, elas esperam uma outra pessoa chegar na casa delas, porque ela tem medo do cara ficar sozinho com ela dentro de casa. Então, isso é o tipo de coisa que muitas vezes, e muitas mulheres, elas já se protegem disso. Evite flertar com mulheres. Ó. Você pode ser acusado de assédio e ser morto por homens na rua. Cara, isso aqui chega a ser bizarro. Deixa eu te falar uma parada. Se você não consegue conversar com uma mulher sem que exista a possibilidade de chegar no ponto de homens correrem atrás de você pra te matar na rua, então eu aconselho que você nem chegue perto delas mesmo. Na moral, se você não consegue conversar com uma mulher sem ter o perigo dos caras correr atrás de você pra te matar, mano, então você não sabe conversar com ninguém, tá ligado? Tipo, é muito possível que você tenha uma conversa civilizada com qualquer ser humano, independente de homem ou de mulher, independente, inclusive, de ser na perspectiva de flertar ou não. Em qualquer circunstância, tá ligado? O ponto de você falar uma parada pra uma pessoa que pessoas vão correr atrás de você na rua pra te matar, cara, o que você precisa falar pra uma pessoa pra isso acontecer, tá ligado? Então, assim, você vê que é um nível bizarro, assim, de uns caras que estão realmente muito perdidos na vida, eles não entendem como a realidade funciona. Nunca entre em um elevador com uma mulher sozinha, cara.
Um elevador, que é uma coisa tão trivial, tão comum, que as pessoas fazem cotidianamente. Muitas vezes, se você entra no elevador e entra uma outra mulher, e você tem uma perspectiva de que alguma coisa pode acontecer com você, cara, com certeza tu tá adoecido. Porque a possibilidade de você simplesmente entrar nesse elevador, nem interagir com essa pessoa, no máximo falar um bom dia e nunca mais ver ela na sua vida, é grandona, tá ligado? Inclusive, eu acredito que grande parte das vezes é isso que acontece. As pessoas pegam o elevador e sequer conversam, tá ligado? Tão pouco, mano, vai acontecer alguma coisa, tipo, pô, você entrou no elevador e você foi preso, tá ligado? Que isso? E caso você queira ter um relacionamento normal, de forma segura, sem correr muitos riscos jurídicos, sai do Brasil, vá para algum país. Aqui acabou ficando cortado, mas ele dá o exemplo da Rússia e fala de países asiáticos. Mas, assim, isso é uma questão clara, porque muitas vezes esses são países que, inclusive, essas leis, essas regras contra essas questões, contra esse tipo de discriminação lá é muito mais fraco. Então as pessoas elas não são presas por conta disso. Então muitas vezes são só caras tentando buscar uma impunidade em um lugar que eles podem ser machistas, podem ser misóginos e nada acontecer com eles, tá ligado? Então muito cuidado com isso aqui. Então, assim, você pode ver que algumas orientações do que esses caras falam é o básico da civilidade, tá ligado? Mas a gente tem que entender que tudo isso é uma construção, e isso pode vir de algum lugar. Eu vou te explicar de onde que vem agora. Como eu disse pra vocês, a gente tem uma função, né, para esse homem, que esse homem ele deve ser um provedor inabalável, só que a gente tem uma realidade que ela é muito difícil, esse homem ele não vai conseguir ser inabalável, mas ele não vai expressar isso para as outras pessoas, então ele vai guardar tudo para si mesmo. A gente acaba criando uma bomba relógio. Além disso, como eu disse, a gente tem essa questão da crise econômica, a gente tem essa diminuição da qualidade de vida das pessoas, as coisas elas têm ficado cada vez mais difíceis, principalmente financeiramente, trabalhos mais precarizados. Então acaba que esse cara ele também não vai conseguir cumprir essa função de ser o homem provedor. As coisas que ele precisa fazer, como se ele tivesse sido construído socialmente para cumprir esse papel, para cumprir essa função, acabam ficando muito fragilizadas. Então ele não consegue cumprir esse papel, mas ele também não consegue lidar com essa realidade. Só que quem também fortalece a necessidade do cumprimento dessa função são as mulheres. A gente acaba tendo uma guerra de gêneros muito grande. Então muitas vezes esse homem ele ataca essa mulher, colocando como se ela fosse interesseira, como se a mulher só gostasse de dinheiro. Essa mulher ataca esse homem como se nenhum homem prestasse, todo homem é violento. A gente cria essas perspectivas e coloca esse embate cada vez maior. E aí, somado a um crescimento também, né, do poder das mulheres, somado também, inclusive, as perspectivas, tanto dos homens quanto das mulheres, de entender que eles não precisam necessariamente do outro gênero, a gente acaba tendo uma bola de neve muito grande se fortalecendo aí. Porque a gente tem alguns ataques em meio a isso, a gente tem uma vulnerabilidade no cumprimento desse lugar que o homem deveria ocupar, e a gente acaba tendo também um desestímulo em busca de ajuda, em busca de saúde mental, de autoconhecimento. Aí muitas vezes esse cara, ele acaba aprendendo que ele não pode expressar seus sentimentos, suas emoções, ele acaba guardando muito isso pra si mesmo, e a única emoção que de vez em quando é permitida que esse cara sinta é a raiva. E aí esse cara, muitas vezes, ele dá um soco num armário, ele dá um soco numa janela, e em um momento isso escala que ele dá um soco na cara de uma mulher. Então a falta desse cara entender as próprias emoções e cuidar de si mesmo, a dificuldade enfrentada na vida que tem se tornado cada vez mais difícil, as cobranças sociais desse cara cumprir um papel que ele não tem conseguido cumprir, muitas vezes pelas dificuldades sociais que têm aparecido cada vez mais. E essas cobranças e essas guerras de gênero acaba criando esse furacão, transformando isso naquela pergunta de quem está tirando o direito dos homens, quem está atrapalhando os homens a fazerem esse papel, a cumprirem esse papel social que ele nasceu para cumprir. E muitas vezes a resposta cai no colo das mulheres. Então, para esses caras, eles invertem essa lógica, criando essa lógica perversa mesmo, de que todos esses problemas que têm surgido na contemporaneidade para esses homens, a causa ser as mulheres. A gente sabe que essa não é a realidade, como eu disse, é importante que a gente veja a realidade para entender o que está acontecendo. E em vez das pessoas buscarem boas relações, uma rede de apoio que realmente ajude, que inclusive resolva alguns desses problemas que esse sistema acaba causando na gente, não, eles acabam entrando em embate, criando uma guerra entre eles, que alimenta toda essa briga entre homens e mulheres, mas que não acontece absolutamente nada com o sistema. Como eu já disse em outros vídeos também, saúde mental nesses tempos é uma maneira de se proteger, é uma maneira de se cuidar, autoconhecimento é uma coisa fundamental. Eu promovo saúde mental de forma gratuita em várias redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Substack, no LinkedIn. O link para as minhas redes sociais, eles vão estar aqui embaixo. Se você quiser entrar em contato comigo, também aqui embaixo você consegue fazer isso. Se você tiver qualquer dúvida, se você tiver alguma perspectiva, alguma coisa que você não concorda, deixa aqui nos comentários. Se você também tiver alguma dúvida que você queira mandar para mim, você pode me mandar uma mensagem para tirar essas dúvidas também. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para não perder outros vídeos também sobre saúde mental. Esse é um assunto muito sério, eu também queria saber a opinião de vocês. Bom, por hoje é só, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.